E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Samuel Rizon por aqui. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Criando um SaaS do Zero com Angular Supabase. E a gente vai começar hoje o dashboard, a montar o dashboard, a criar a interface. E eu vou mostrar para vocês como que eu pego inspirações e como que eu crio interfaces do zero sem um designer ou sem uma pessoa para me ajudar com essa parte. Eu sei que para a galera do back-end, cara, isso é muito difícil, mas hoje eu vou te mostrar algumas formas, algumas coisas que a gente tem aqui hoje, o Vibe Code, né, o Lovable e outras ferramentas que a gente tem hoje para pegar muita inspiração e transformar o código, né, e a interface que eles criam, transformar isso em um código em Angular bonito, escalável e fácil de ser reutilizado. Se você é novo por aqui, eu falo sobre Angular, Supabase, SaaS, carreira e várias outras coisas relacionadas à tecnologia aqui no canal. Deixa o seu like, se inscreve aqui e me ajuda a chegar a 2.000 inscritos. Cara, eu tô bem pouco de chegar a 2.000 inscritos, então eu peço você, compartilhe esse vídeo com a galera. Na comunidade, no WhatsApp, a galera sempre fala, a galera tá sempre me perguntando. E o próximo vídeo da série, quando que vai sair? Então aproveita, compartilha esse vídeo com a galera que você conhece, com a galera que trabalha com Angular, que faz isso também, com o pessoal que é back-end e bora pro vídeo, fechou? Bom, a minha ideia para as próximas etapas, aqui ó, a gente está no vídeo 8 da série, então a minha ideia aqui hoje é pegar inspirações de UI para o dashboard, tá? A gente vai usar o Vibe Code, então a gente tem que aprender a usar essas ferramentas e elas são muito boas para trazer inspiração, para fazer as coisas. Eu não curto, cara, deixar o código todo e deixar a IA codar para mim, eu ainda não curto isso, mas a gente consegue muito bem pegar muita inspiração. Então a ideia é pegar inspirações de Vibe Code, eu vou mostrar para vocês, eu já fiz algumas coisas e eu vou mostrar para vocês as inspirações que eu fiz, como que eu fiz, qual foi o processo para criar. E aí, com isso, a gente já vai criar a nossa página de dashboard e criar a página pública. Então a ideia é criar somente a UI aqui, a gente não vai integrar com o Supabase, a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer isso no outro vídeo. Então no outro vídeo a gente vai cadastrar e configurar as tabelas no Supabase, a gente vai integrar a UI que a gente criou com o Supabase, então quando o cara configurar a... Então quando o usuário configurar a barbearia dele e tudo mais, quando a gente clicar em salvar, já vai salvar no Supabase. E aí a ideia também no próximo vídeo é a gente já desenvolver o timer, né? Que é o tempo de espera em real time. Então, quando o usuário estiver na página pública, o barbeiro for lá e clicar no botãozinho de mais 5 minutos, já vai atualizar em real time na tela do usuário. Então, a minha ideia vai ser agora mostrar para vocês algumas interfaces que eu usei de Vibe Code. Então, eu usei o Bolt, o Lovable e o Firebase Studio. Todas elas eu mandei o mesmo prompt. Eu fui no ChatGPT, eu peguei a descrição que eu tinha feito no primeiro vídeo, colei e falei, cria um prompt para eu enviar para o Lovable para ele criar esse sistema. E aí eu simplesmente peguei o prompt, mandei para o Bolt, para o Lovable e para o Firebase Studio. Os três me deram projetos em React, eu não pedi para configurar com Supabase e tudo mais, então projeto em React, somente a UI com as informações que eu mandei lá para o ChatGPT. Então ele criou um prompt, eu mandei para eles. Então esse aqui foi o do Bolt. Ele criou aqui uma parte de admin, então eu vou colocar admin 123, aqui a senha padrão. Então quando eu entro, ele já criou aqui para mim, ó, o painel administrativo, o status da barbearia, eu posso fechar, eu posso abrir a barbearia, o tempo de espera, mais minutos, menos minutos, eu posso configurar aqui, eu posso zerar o tempo e eu posso personalizar a página pública. Aqui eu posso colocar o nome da barbearia, a descrição, a logo e a interface. Salvei as configurações, voltei e a gente tem também a nossa página pública. Então aqui ó, tá 20 minutos, o tempo de espera. Esse tempo, nenhum dos três fizeram um timer para ficar diminuindo com o tempo. Então ele me deu essa interface. O Lovable também fez algo bem parecido. Então o Lovable criou um admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, a tela de login. Depois ele me deu aqui, olha que legal, o controle de fila. Aqui eu posso adicionar 5 minutos, eu posso zerar. Vou adicionar aqui mais 30 minutos, 1 hora. O status da barbearia, aberto ou fechado. E aqui, olha que legal, ele deu um preview da página pública. Então ficaria aqui a barbearia. Ele colocou aqui a parte de configurações, barbearia Pereira. Ele já altera aqui automaticamente. E eu tenho a opção aqui também de ver a página pública. Então, achei bem legalzinho do Lovable, ficou bem legal. Tem o tempo aproximado, o tempo de espera aproximado, algumas outras informações aqui. Mas, para mim, galera, o que ganhou mesmo foi o Firebase Studio. Eu achei que ficou bem legal. Ele fez algo bem parecido com o Lovable, mas eu achei que ficou com uma interface bem melhor, uma interface bem mais clean.
Então tem o tempo e status aqui. Ele fez um slider, cara. Eu achei isso aqui fantástico. Se o cara quiser dar um slider aqui rapidão, ó, para ficar mais fácil. Mas ele também pode adicionar mais minutos, menos minutos e um status da loja aqui embaixo. A loja está aberta, a loja está fechada. As informações da loja, nome da barbearia, logo, endereço, horário de funcionamento e serviços oferecidos. E ele criou a página pública. Então aqui tem a página pública, a logo da barbearia, o nome, aberto ou fechado, o tempo estimado de espera, os serviços, o endereço e o horário. Cara, eu achei bem clean, achei bem tranquilo. Só que a gente vai fazer essa interface, a gente vai refazer isso aqui do zero, usando o Angular e NGZorro. Vai ser bem legal e eu tô ansioso para começar a codar isso aqui. Então o que a gente vai fazer, cara? Na nossa página de admin, quando o usuário for redirecionado, né, quando o usuário fizer o login, a gente vai criar isso aqui. Essas informações aqui mesmo, o tempo, status e informações da loja, a gente vai fazer tudo isso aqui com o NGZorro. E também ter uma página pública, a gente vai fazer isso aqui com as coisas do NGZorro. Bora pro código então? Vamos lá. Primeira coisa, meus amigos, a gente está rodando o projeto, tá tudo aqui funcionando. A gente precisa, deixa eu dar um zoom aqui para ficar fácil para vocês enxergarem a tela e acompanharem. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa página. Então a gente tem o nosso módulo, né? Então a gente tem o auth, a gente tem o subscription e eu vou criar uma nova página aqui chamada dashboard. Vamos começar pelo dashboard. A gente vai criar o dashboard.routes.ts. Ele vai ser bem parecido com esse carinha aqui do auth. Então não tem porquê eu fazer outra coisa, eu posso só copiar. Dashboard.routes.ts. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui dentro do dashboard uma pasta chamada pages e aqui @schematic component a gente vai criar um componente de dashboard, a página de dashboard. Então dashboard. Deixa eu diminuir esse carinha aqui que está bem grande. Eu costumo fazer dessa forma aqui, CSS, e aqui eu vou criar do tipo page. Então ele vai criar um dashboard.page.ts, tá? Então a gente tem aqui a página de dashboard e aqui eu vou dashboard.page. Perfeito. E agora a gente tem esse dashboard routes aqui e a gente precisa fazer o quê? A gente precisa adicionar mais uma rota aqui, ó. Então aqui vai ser um path dashboard que o Copilot vem bonito trabalhando pra gente. Então aqui, ó, core layout. Ó, o que o Copilot está mostrando aqui já, cara? Que seria legal a gente fazer um dashboard layout. Isso é verdade, cara. Não é ruim a ideia não, tá? Porque aqui a gente tem a parte de layout aqui, né? A gente tem um layout de auth e o ideal seria a gente ter um dashboard layout. Então, já vamos criar aqui esse carinha. Schematics component. Eu não costumo colocar dashboard layout, eu costumo chamar ele de shell layout. Então, isso aqui que eu costumo fazer, tá? Então, shell, no final aqui vai ser layout. Shell seria o esqueleto, tá? Então, só para a gente ter algo aqui já funcionando. Então, aqui vai ser um path dashboard, core layout, shell layout. E children, a gente vai colocar o dashboard routes. E aqui, ó, vai ser o vazio. E aqui a gente vai colocar o dashboard. Path. Redirect to dashboard. Outra coisa bem importante que a gente precisa adicionar, aqui a gente tem que adicionar um router module. E aqui dentro, um router outlet. Por quê? Porque é através disso que a gente vai instanciar, né, que o Angular vai colocar as outras páginas aqui dentro do nosso aplicativo. Show! Parei a aplicação, rodei de novo. Ela tinha dado uma bugada, acho que pelas rotas que eu adicionei as coisas que eu fiz. Mas agora, guys, ó, se eu venho aqui e vou para a página inicial, ele vai rodar o dashboard works aqui, ó. Então, se a gente vem aqui no nosso carinha,
MB Shell, a gente tem o MB Dashboard e está rodando já a página de dashboard. Ele também está rodando e colocando aqui o Shell Layout, é porque aqui a gente não tem nada, tá? Mas se, por exemplo, aqui eu vier colocar um H1 pudim, deixa eu mostrar para vocês. Esse pudim vai aparecer aqui, ó. Show? Porque a ideia de Shell Layout é ele ser o esqueleto da nossa aplicação e a gente configurar ele para ele ficar centralizado, é o que a gente vai fazer, tá? Então a gente só vai configurar isso aqui para ficar centralizado e a gente vai trabalhar nas outras coisas. Então a gente vai colocar o painel de administração, gerencia a sua página aqui e um botãozinho aqui para ver a página pública. Então vamos fazer já isso aqui. Só que antes da gente fazer isso, a gente tem que centralizar essas informações aqui. A gente vai fazer isso com o Shell Layout. Vamos criar uma div aqui. Prefiro chamar de container. E aí aqui eu vou container centralize the content. Então, se a gente fizer isso, como que vai ficar? Ele vai ficar centralizado aqui. Só que eu não quero isso, cara. Eu quero que ele fique aqui para cima. Então, eu vou tirar esse justify content aqui. E esse padding aqui, eu vou deixar um rem, para a gente ter um padding ali. Pode deixar até 2, melhor. Show, já temos o nosso, a gente já está com o nosso conteúdo centralizado, só que esse conteúdo está com o widget 100%, tá? Então, por exemplo, se a gente vem aqui e coloca um background color red, você vai ver que ele está na página inteira. Então a minha ideia é fazer aquilo que o Tailwind faz com esse carinha aqui, ó. Vamos achar aqui esse carinha aqui, ó, Max Widget, e a gente vai dar um MX alto aqui. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é usar esse Max Widget aqui. A gente pode, eu acho que a gente pode até tirar esse negócio daqui, tá? E a gente vai dar um margem zero alto. Vamos ver aqui como é que ficou essa parada aqui. Beleza, funcionou lá. A gente tem um Max Widget ali e tá tudo funcionando, ó. Então, nosso texto background color red tá centralizadinho aqui na página, beleza? A gente não precisa deixar o texto centralizado aqui, a gente vai trabalhar, a gente pode trabalhar isso depois, mas a gente já tem algo centralizado aqui. Muito simples, a gente não precisa usar o display flags, aqui as coisas que o Copilot colocou aqui, um rate 100%, widget 100%, page 2 rem, max widget, margem zero alto. E agora eu vou tirar esse background color aqui. Já temos nosso conteúdo centralizado. Agora a gente vai trabalhar na nossa dashboard. Então, painel de administração e depois gerencie a página pública da sua barbearia. E aí aqui, vamos lá, vou botar um H1, painel de administração, e aqui eu vou botar um spam, gerencie a página pública da sua barbearia. Vamos salvar e ver como é que isso aqui ficou. Olha lá, ó. Ficou assim, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o poder do NG Zorro e coisas que vocês não sabem do NG Zorro. Então eu vou importar o Z Typography Module, tá? Aqui eu vou colocar NZ Typography, NZ Type Secondary. Salvei, voltei. Olha o que já tem aqui, ó. A gente já está com o texto com tipo secundário. O H1 ele vai ficar com esse margem, então a gente pode vir aqui e colocar H1 margem 0. E a gente já tem aqui o nosso painel de administração e o gerencie sua barbearia. Do outro lado, a gente vai ter um botãozinho de ver a página pública. Então, vamos fazer isso aqui já com uma mágica também do NG Zorro. A gente vai usar o NZ Flex Module, tá? Eu vou usar aqui NZ Flex. Para a gente não precisar ficar utilizando aquelas coisas, eu vou dar um NZ Justify Space Between Align Center. Aqui a gente vai ter uma div, que vai ser aí a primeira div, e depois eu vou ter um botão. Button vai ser ver página pública, ver página pública.
Theme Outline, que eu não quero. Eu não vou deixar ele ser primário. E aí que eu preciso importar o NZ Button. Button Module, NZ Icon Module. Perfeito. Voltando aqui, olha que maravilha. A gente já tem o botãozinho aqui do lado direito, o painel de administração e o botão. Já está com o NZ Flex. Isso aqui, meus amigos, é uma maravilha do NG Zorro. Isso aqui é o que o Material não tem, cara. Olha lá, NZ Flex, você passa tudo aqui. Normalmente a galera, cara, fica usando o Tailwind para isso. Para fazer isso aqui, para fazer a parte de grid também, para fazer a parte responsiva. Eu vou mostrar para você isso aqui, como que eu vou fazer isso aqui, tá bom? Mas a nossa parte de cima já tá feita. Agora a gente vai fazer esse carinha aqui, ó, que o NG Zorro também tem, tá bom? A gente vai usar aqui NG Zorro. Deixa eu abrir aqui a documentação dele. E ele chama Segmented. Nada mais do que isto aqui. Então, eu vou ter aqui o meu Segmented aqui embaixo. Tá? Eu vou importar aqui NZ Segmented. Deixa eu pegar o carinha aqui. NZ Segmented Module. Vamos deixar o Copilot importar ele. Beleza. Aqui eu preciso das minhas opções e do handle value change. Então eu vou importar isso aqui. Segmented options. E aí, qual que é o que a gente tem mesmo? Tempo e status. Tempo e status. E por último, for. Vou colocar configurações. Tá. Aqui ele vai ter o handle value change. Eu vou colocar aqui o segmented options. E já vou mostrar para vocês como que tá ficando aqui, ó. Beleza. Já apareceu aqui o segmented. Ele deixou esse carinha dessa forma. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um NZ Flex aqui de novo, pra gente ter isso aqui. Eu vou colocar aqui NZ Vertical, para ele ficar com o Flex Column. NZ Gap Small. Aí ele já deu uma margem aqui. NZ Gap Middle. E aí o que falta no Segmented aqui é o NZ Block. Salvei. Eu vou abrir aqui o meu carinha e ó, tempo, status e configurações, tá? Quando a gente clica, ele muda aqui para marcar qual que ele tá, beleza? Uma coisa que a gente pode fazer para melhorar isso aqui é criar um menu. Dashboard, Segmented Options, beleza? E aqui a gente vai colocar eles aqui. E aí aqui, quando ele mudar, eu vou selecionar o Selected Option, tá? Beleza. Então, já temos essa parte aqui do Segmented. Agora a gente vai criar um card para a gente fazer esse carinha aqui. Então, a gente vai vir aqui novamente, NZ Card Module, beleza. NZ Card. E aí, no NZ Card, eu vou ter o tempo de espera e status e ajuste do tempo. Vai ser a mesma coisa desse carinha aqui, ó. Mesma coisa. E aí que a gente vai copiar. Tempo de espera e status. Ajuste do tempo. Salvei. Abri aqui, ó. Já tá funcionando, ó. Já tá fluindo aqui. Beleza, já temos o tempo de espera e o status. Agora a gente vai colocar um tempo de espera aqui de 25 minutos. Spam. Vamos colocar um spam de tempo de espera. Deixa eu pegar o texto aqui. Spam, tempo de espera.
Vamos fazer só o UI aqui, como eu falei. A gente está fazendo aqui só a UI. É o que eu costumo fazer nos projetos, tá? Então eu deixo a UI pronta primeiro para depois começar a mexer na parte de TypeScript, de integração de banco de dados e tudo mais, tá? Mas aqui a gente vai mexer na nossa UI. Tempo de espera 5 minutos. Beleza. Aqui a gente vai ter que aumentar esse texto aqui um pouquinho. E eu vou ter aqui um botão aqui e um slider no meio. Como que a gente vai fazer isso? Vai ser bem simples. A gente vai fazer um outro NZFlex. Nesse caso aqui vai ser um NZGap Small, NZAlign Center, button, menos, não vai ser large e não vai ser primary. E a gente vai adicionar, a gente vai voltar aqui no nosso NG Zorro e pesquisar pelo slider. E a gente vai adicionar o slider. Simples assim. Ok? NZ Slider. Então, a gente tem um slider aqui e agora a gente vai ter um slider aqui também. Aqui ele ficou assim, por quê? Porque a gente precisa no slider adicionar um widget de 100%. Olha lá, aí que maravilha. Show! Então, vamos aqui no nosso NZ Slider, adicionar um widget de 100%. Por enquanto a gente já tem os dois botõezinhos aqui, o slider NG Zorro é bonitinho, né? Aqui eu vou colocar um H3 no tempo de espera, tá? Melhorou um pouquinho. Agora a gente tem aqui o diminuir e o aumentar. Show. Então a gente tem dois quadrados, ó. Tem um quadradinho aqui e um quadradinho aqui. A gente vai fazer isso aqui também, então. Então a gente já tem esse carinha aqui. Vamos criar uma div, não. Eu já crio um NZFlex já. Então eu já tenho um NZFlex com a Align Center, beleza. E aí eu vou ter um span, uma div com um span diminuir. NZ Typography, NZ Type. E aí aqui eu vou ter três botões. NZ Flex, NZ Gap Small, Align Center, Button, menos 5 minutos, 10 minutos, menos 15 minutos. Isso aqui é por causa da fonte que eu estou usando, tá? Mas aqui, ó, já temos esse carinha aqui. E aí aqui eu vou dar um NZ Justify Center. Não, é aqui no caso. NZ Align. Beleza. Show. Temos essa parte aqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Só que para aumentar. Beleza. Aumentar. Aqui não vai ser o Danger. Vai ser um botão normal mesmo. E aí o que a gente precisa fazer? Cara, a gente precisa lembrar que a gente também tem a versão responsivo, tá? E como que a gente lida com a questão de responsividade aqui com o NGZor? Como que eu faço? Normalmente eu vou usar o NZ Grid Module. Isso aqui é muito legal, cara, do NGZor. Presta atenção nisso aqui, ó. Se eu venho aqui, ó, Grid,
O NGZorro tem um sistema de grid de 24 colunas, tá? Então, eu consigo adicionar um NZHall e NZCall e colocar também a parte da responsividade, quantas colunas eu quero que ele tenha em tal lugar. Então, aqui, ao invés de eu usar um NZFlex, eu vou usar um NZHall, beleza? Aqui, eu vou usar um NZGutter, e aqui eu estou falando que quando o gutter é o espaço, o espaçamento das colunas, tá? Então aqui eu vou usar o NZCall para ter esse carinha. E aqui a mesma coisa, NZCall. Só que aqui eu vou colocar o NZLG12 e o NZXS24. O que eu estou falando, cara? Quando tiver num computador grande, você vai usar metade das colunas. Então a gente tem 24 colunas no NGZorro. Então eu vou usar metade. Quando eu tiver no mobile, eu vou usar 24. E ele vai ficar um debaixo do outro. Isso aqui é lindo. Olha que coisa maravilhosa que a gente fez aqui. Outra coisa que tem aqui, ó, ele não tá ficando no 100%. Porque como a gente está colocando um NZFlex, né? Aqui nesse carinha, se a gente colocar um widget 100% aqui, ó, você vai ver que ele vai preencher. Então é isso que a gente precisa fazer, tá? Uma coisa que a gente pode fazer é colocar alguns utilitários, que a gente já tem até o wfull aqui, ó. Então, só alguns utilitários que facilitam a nossa vida. A galera do Tailwind curte isso pra caramba. Então, prontos. Pronto, já temos esse carinha aqui. E quando a gente vier pro mobile, ó que da hora. Já mudou bastante coisa aqui, né? Então, lembra como é que tava zoado quando a gente não tava usando o NZCall? E aí o NZCall faz isso, cara. Ele vai literalmente deixar, olha lá, ó, que ele tá um debaixo do outro, ó. Quando ele passa do LG, do NZLG, ele já coloca um do lado do outro. E é dessa forma que a gente trabalha no NGZorro com responsividade, tá? Muito simples. Criou uma linha e criou as colunas aqui, colocou as colunas. E por último, o status da loja, a gente tem um NZ Divider aqui, que eu vou colocar também. Então eu vou importar aqui NZ Divider Module. Depois aqui NZ Divider. E aqui a gente vai ter o divider bonitinho. E aí a gente vai ter o status da loja, que vai ser um H3. Status da loja. E aí aqui a gente tem um switch do NGZorro. Gente, eu já sei tudo de cabeça, cara. Todos os componentes do NGZorro eu já sei de cabeça. Talvez para você seja um pouco difícil, mas para mim eu já sei literalmente, cara. Todos os componentes do NGZorro eu sei de cabeça. Não vamos esquecer de colocar o NZFlex ali nele. Então, NZ Switch Module. Eu vou importar esse carinha aqui. Add NZFlex. Pedi o Copilot para trabalhar para mim aqui. Beleza. Boa, Copilot. Então, vamos ver aqui. Status da loja. Beleza. NZ Vertical. Div. Aberta. Vamos botar outro NZFlex aqui, ó. Beleza. Middle. Aberta. Beleza. Perfeito, a loja está fechada. Então a gente já criou essa parte de tempo e status, a UI, como vai ficar quando a gente adiciona ou diminui um tempo, beleza? Depois a gente já criou isso aqui, agora a gente vai criar a aba de configurações, tá? Aqui, cara, a gente criou em um lugar só. Então a ideia é a gente usar isso aqui, colocar num componente separado, mas a gente pode fazer isso depois, tá? Vou fazer tudo aqui na mesma página porque eu estou só mexendo na UI. Então aqui eu vou colocar um if selected options time e status. E aí eu vou precisar importar esse carinha aqui quando a gente usa enum. Ah, cara, enum, eu gosto de colocar isso aqui, tá? O enum do início. Coisa minha, tá? Então, quando for o time status, a gente faz isso. Se não,
a gente vai mostrar outra coisa aqui que não é isso aqui. Eu vou pegar essa mesma ideia daqui, informações, configurações da barbearia. Beleza. E aí aqui agora, cara, é formulário normal, tá? E vocês lembram que a gente tem o formulário dinâmico, certo? E a gente vai usar esse formulário dinâmico aqui. Não tem por que a gente não utilizar. Beleza? Então nem vou colocar esse form aqui. Eu já vou baixar ele aqui, ó, Dynamic Form Component, tá? E aqui eu vou colocar MB Dynamic Form. Já vou fechar ele aqui. Já vou pegar config. Aqui vai ser o config form. E agora a gente vai ter esses carinhas aqui, ó. O que que eu faço? Eu coloco isso aqui. E aí aqui a gente vai criar label, nome da barbearia, name. Tá. Vamos ver isso aqui funcionando. Config form. Gente, olha isso aqui, cara. Que dia que vocês criam um formulário nessa velocidade aqui, meus amigos? Que dia que vocês criam um formulário nessa velocidade? Só com Dynamic Form, mano. Size, vou colocar um size 24 aqui. Então, se a gente vem aqui, olha lá, o nome da barbearia. Perfeito, mano. A gente vai para os próximos aqui, então. Endereço, horário de funcionamento. Aqui a gente vai dar um hint. Perfeito. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso, meus amigos. Olha isso, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Olha isso, cara. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ele tava com um zoom pra menos aqui, cara. Mas olha isso, meus amigos. O que a gente criou aqui. Tão rápido. Tão fácil. Nome da barbearia. Pudim. Paçoca. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Separados por vírgula. Tá. Depois aqui vai ser só salvar no Supabase e acabou, meus amigos. Aqui a gente vai colocar, vai pegar um value changes aqui para toda vez que ele alterar, ele já salvar automaticamente no Supabase e o cara não ter nem que se preocupar com isso aqui, tá? Então já temos aqui o status da loja fechado, aberto e a gente precisa criar a nossa página pública. Vamos criar ela agora então. Antes de mais nada, já vamos comitar isso aqui. Cara, eu tô usando agora esse carinha aqui mesmo no Copilot para fazer meus commits, tá? O Code CLI, aquele que eu tinha configurado, ele tá com... Às vezes ele tá dando bug e eu recebi um e-mail falando que eles vão acabar com o plano gratuito, olha lá. Então já não tá nem funcionando mais essa benção. Os caras criam um negócio para não funcionar mais, ó. E só, isso aqui tá bom. Edit Layout em Dashboard Page. Perfeito. Beleza. Tá comitado. Agora a gente vai criar a nossa página pública, que vai ser a página que a pessoa vai entrar, vai ver e vai acessar aqui essa página pública, beleza? Aqui vai ser coisa rápida também. Então, para isso a gente vai vir aqui em Public, App, Domain. E aí aqui a gente vai precisar criar uma outra rota, certo? Porque a gente não vai deixar essa rota dentro do dashboard. A gente vai deixar essa rota aqui separada para nossa aplicação. Para quando a gente acessar essa rota, a gente tem que passar um ID ou alguma coisa para essa rota. Então esse ID ele pode ser passado tanto por aqui quanto pelo domínio. Eu não sei se a gente vai fazer isso, por exemplo, eu vou configurar o domínio da minha barbearia. Mas eu vou passar um ID para essa rota para ele acessar isso aqui. A gente pode usar esse shell layout da mesma forma, mas de qualquer forma a gente precisa criar uma nova página aqui. A gente vai criar uma página chamada Storefront. Storefront seria vitrine, tá? A vitrine da loja, o que as pessoas estão vendo. Então, storefront.routes.ts, mesma história do dashboard, cara. Mesma historiazinha. Aqui eu vou chamar
storefront. A gente vai criar aqui dentro do storefront uma pasta chamada pages e eu vou criar uma página component storefront.page generate. A gente tem a nossa página de storefront page, tá? Beleza, a gente vai adicionar nas rotas aqui também view. Prefiro chamar de view ou qualquer outra coisa que a gente pode pensar aqui, só um V para ficar uma URL mais simples, tá? Mas por enquanto eu vou deixar em view, tá bom? E aí que ele vai chamar o storefront page. E esse storefront page, ele vai esperar um ID. Tá? Esse storefront page, ele vai esperar um ID. A gente vai vir aqui, input ID. Vamos só ver aqui se esse storefront vai estar funcionando, tá? Aqui, view 1, 2, 3. Beleza. Storefront works. Ele não pegou o ID. Por que ele não pegou o ID? Porque o Angular, a gente tem que passar uma propriedade Angular input routing ID. Ó, a gente tem que passar esse carinha aqui, ó. Não é só fazer uma configuração do zero, não. A gente precisa passar esse carinha aqui, ó, lá no nosso provide, tá? Então, na nossa aplicação, eu vou dar um provide routes aqui, tá vendo? Eu vou passar esse carinha aqui, ó, with component input binding. Isso aqui faz com que a gente consiga passar, né, esses inputs do ID aqui. Precisa ter o mesmo nome, tá? Então eu tenho o ID aqui, esse ID aqui, e agora a minha aplicação já vai estar pegando o ID. O Angular facilitou bastante a nossa vida com esse carinha aqui. Então, beleza, a gente já tem o nosso ID quando a gente passar. Se não passar, não tem problema, por enquanto também não, tá? Mas aqui ele não vai aceitar, né? Essa nossa rota aqui. Eu só vou adicionar uma outra rota aqui vazia para ele mostrar esse carinha aqui por enquanto. Mas a gente tem um view aqui, a gente vai criar a interface desse carinha aqui agora. Então vamos lá. Um card normal no nosso storefront page. A gente vai importar nz card module. Aqui vai virar nz card. A gente já tem um cardzinho aqui. A gente precisa do título e de uma tag. A gente vai usar um nz tag aqui para a gente trabalhar nesse card. Então eu vou colocar um h1. A gente vai, por enquanto, aqui só fazer o mock desses dados. Eu vou usar aqui um nz tag module. E aqui embaixo eu vou usar nz tag, nz color success aberto. Tá? Bonitinho aqui. Então aqui eu vou dar um nz flex. Isso aqui é coisa nova do Angular também, tá, guys? Eu tô conseguindo importar por aqui do HTML. Isso aqui tá bonito, tá? Isso aqui tá bonito. Eu só vou tirar o H1 margem 0 aqui. Ó, o que o Nigezor tem de legal, cara? Ele tem esse badge aqui, ó, que é como se fosse um status, tá? Eu gosto bastante de usar isso aqui, uso bastante no Ministrari. Então, eu vou exatamente usar esse carinha aqui para mostrar esse status aqui no status de aberto. Então, eu vou colocar um badge de status aqui. nz badge, que ele não tinha usado no projeto ainda. Ele dá esses bugs mesmo. Mas, quando a gente vier aqui, a gente vai ver o badge. Pronto. Olha que da hora, velho. A gente vai colocar o tempo de espera estimado. Esse carinha aqui. Esse aqui eu vou colocar numa div. Aí aqui a gente vai ter uma outra div com um... O que a gente vai ter aqui mesmo? Tempo de espera estimado a 5
Tempo de espera estimado. Aqui eu vou importar o typography. NZ typography module. NZ type. Perfeito. Uma coisa que eu posso fazer aqui, que eu costumo fazer quando eu quero adicionar um espaço a mais, ó. Tempo de espera estimado. O H5 não ficou legal, mano. Beleza. Tempo de espera estimado. O meu NZ card, vou colocar um widget aqui, 70%. No host, display flex, align items, center, justify content, center. Beleza, tá centralizado agora. Tem medo de centralizar as coisas não. Sou front-end, eu sei centralizar uma div, tá, guys? Mas beleza, tempo de espera estimado. Agora a gente vai adicionar esse carinha aqui, ó, de 55 minutos. E eu acho, cara, deixa eu pensar aqui. Eu acho que o NG Zorro, ele tem alguma coisa legal pra gente mostrar números, cara. Só preciso achar aqui, ó, Statistics. E eu vou tentar usar esse Statistic aqui, cara. Vamos ver como é que vai ficar. Então aqui eu vou comentar. E aqui eu vou colocar um Statistic. Tempo de espera estimado. Quando eu falo com vocês, cara, que o NG Zorro é bom, vocês duvidam, mano. Vocês só tem que saber usar o NG Zorro, cara. Vou importar o common módulo aqui para ele importar os pipes do Angular. E aqui a gente já tem um carinha ali, ó. Senhora, olha isso, mano. Olha isso, velho. Se eu colocar aqui a 55. Ó, ele tem... Olha isso, mano. Ele tem um NZ Countdown, tá? Tá? Ó, olha. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, meus amigos. Olha isso. Quando eu falo com vocês que o NGZorro é foda, velho, vocês duvidam, mano. Nossa, mas vocês... Eu sei que vocês duvidam, cara. Ó, é um deadline. Nesse deadline aqui, eu passo a data. Então aqui, eu vou vir e colocar deadline. Aqui ele tá passando uma data. Ele passa uma data porque ele já calcula automaticamente o tempo. Então, eu não preciso, meus amigos, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, meu Deus. Eu fico muito empolgado de usar o NGZorro, cara. Vocês não têm noção, bicho. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção o quanto que eu fico empolgado de usar o NGZorro, cara. Meu Deus, mano. Aí aqui o que a gente vai precisar fazer, né? É fazer a lógica depois, cara. Que a gente vai fazer no outro vídeo, tá? Então vai ser a lógica de, cara, o tempo de espera, 55 minutos. Então a gente vai vir aqui calcular, cara. Add 15 minutes. Olha lá. Então aqui, ó. 55 minutos. E aqui o usuário já vai ter um tempo de espera estimado. Nossa, cara. NGZorro é muito bom, velho. Meu Deus. Beleza, guys. Beleza. Aqui a gente vai ter um divider, então. Vamos lá. Isso aqui vocês já estão cansados de saber. Beleza. E aí a gente vai ter os nossos serviços. Div. A gente pode usar div, a gente pode usar section. Se vocês quiserem, cara. Nossos serviços. NZ Grid Module. Tá? E aí aqui a gente vai ter o NZ Hall com NZ Gutter de 1212, NZ Call, NZ LG12, NZ XS 24, NZ Card, pode ser até um botão, cara. NZ Type Text. Perfeito. Eu não tenho o NZ Button importado aqui. Perfeito. Tá. Não vai ser o Type Text. Vai ser o Type normal mesmo. NZ Block. Perfeito. Olha aí, ó. Então tá certo, cara. Os nossos serviços. Por último aqui, mais um divider. Aí eu vou ter o endereço e eu vou ter o horário. Então, vamos adicionar esse carinha aqui. Vai ser um NZ Card.
endereço, avenida principal. Como eu coloquei o card lá, ele vai ficar bugado ali. Tá. Só botar um text center aqui nos lugares que eu quero. Porque eu não quero que fique com text center em todos. Beleza. Se eu não me engano, cara, no nosso card... O vídeo tá ficando longo, viu, guys? Mas eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo, cara. Eu tava doido pra gravar isso aqui, mano. NZ Card Meta, NZ Avatar. Exatamente, isso aqui, ó. Então aqui no Card Meta, eu vou colocar um NG Template. E aqui, NZ Avatar Card Icon. Dá uma olhadinha aqui. Eu não importei o NZ Icon aqui. Aí, perfeito. Tá indo, guys. Tá indo, tá ficando bom, viu? E vai ser a mesma coisa pro horário. Perfeito. Aqui eu vou só adicionar um NZ Flex. Tá feito, meus amigos. Tá feito. Olha isso, guys. Tá bonito, ó. Tempo de espera estimado. Pô, mano, esses nossos serviços poderia ser um NZ Card assim também, mano. Cadê? Nossos serviços. E aí aqui eu teria os serviços. Vamos ver. Ó, que da hora. Olha que da hora. Então, eu vou tirar esse carinha daqui. Que aí deixa tudo padronizado, pô. Nossos serviços. Corte, cabelo, barba. Beleza. Endereço e horário de funcionamento. E aí aqui no nosso dashboard, a gente vai tirar isso aqui, ó. Outra coisa que a gente pode adicionar aqui. Só para já adicionar esse carinha aqui também. Para vocês verem. Olha aí, ó. Ai, gente. Mexer aqui no Jesus é bom demais, velho. Meu Deus. Aqui, seleciona a fotinha. E já vai. Depois a gente só subir pro Supabase. Coisa mais simples do mundo, vocês vão ver. Então, meus amigos, já temos aqui, ó, ver página pública. Deixa eu só alterar isso aqui no nosso dashboard. Module. E aqui no ver página pública. Outer link. Barra view. Perfeito. Show! Então, nós temos já a parte do nosso painel de admin, que a gente pegou da nossa inspiração. Então, se eu voltar aqui, a gente já tem o nosso painel de admin, onde o cara vai poder, através daqui, né, no celular, no tablet ou qualquer lugar, adicionar essas configurações, essas coisas. O painel de administração tá bugado aqui, ó. Aqui eu vou dar um NZ wrap. Igual wrap. Pronto. E aqui eu vou dar um NZ gap. Então, ó, ele já tá funcionando a responsividade também, tá? Tá tudo funcionando aqui. A parte de configurações também já tá responsivo. Aqui não tem muito segredo. E a nossa página aqui já tá também, ó, tá bugado. Por quê? Por causa desse carinha aqui, ó. Porque a gente colocou esse widget de 60% aqui, ó. Então, aqui a gente pode deixar assim. Quando tiver no computador não tem problema ficar assim não. Não vejo problema não, tá? Mas é isso, meus amigos. Já temos bastante coisa. A gente já tem bastante coisa aqui. Eu vou já comitar essas coisas aqui. Beleza. Comitado. Subir. Tá tudo funcionando. E aí no próximo vídeo a gente vai mexer no back-end do front-end aqui. Vai deixar isso aqui tudo funcionando, tudo funcional.
e integrar com o Supabase e fazer um real time. Fechou, meus amigos? Cara, a aula foi muito longa, bastante conteúdo, bastante coisa. Foi um live coding real aqui de como que eu faço, como que eu mexo no NGZorro, como que eu trabalho, como que eu crio interfaces. A gente literalmente, cara, transformou uma interface em React aqui que a gente tinha, né? Para Angular com o NGZorro. Vocês viram como que é simples, como que é fácil fazer essa parte responsiva do NGZorro, trabalhar com responsividade, trabalhar com os componentes. Eu sei que não é fácil, eu já tenho tudo de cabeça, então como eu já trabalho com isso há muito tempo, já fica muito mais fácil na minha cabeça, mas com o tempo vocês vão entender como é que funciona. Fechou? Cara, se você gostou do vídeo, você tá até aqui, meu amigo. Se você tá até aqui e você não deixou o like ainda, pelo amor de Deus, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque você assistiu uma aula bem grande, de um conteúdo bem denso, um conteúdo bem trabalhado. Isso aqui você não vê em outros lugares, então deixa o seu like, por favor, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Fechou? Até o próximo vídeo. Valeu!